Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Estamos lá em futura.org.br/Conexão Futura. Está aí na sua tela o nosso site para você saber tudo sobre o nosso programa e acompanhar também nossas novidades nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Twitter, WhatsApp e também no YouTube. Bom, muitas são as teorias sobre a origem do homem americano. E ainda não se sabe ao certo quando os primeiros grupos humanos começaram a povoar o território brasileiro. No entanto, desde 1973, o trabalho de arqueólogos na Serra da Capivara, no Piauí, mostra que o homem já vivia na região há pelo menos 50 mil anos. Atualmente, a Serra da Capivara abriga mais de 1.000 sítios arqueológicos com desenhos, grafismos e pinturas que revelam um pouco da cultura e da vida social dos primeiros ocupantes das terras brasileiras. E quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Solange Bastos, que está aqui ao meu lado, que é jornalista e escritora. Bem-vinda, Solange, tudo bem com você? Tudo, Cristiano, obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui no Conexão. Bom, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto exatamente, você como jornalista, de onde veio o interesse pela arqueologia? Olha, Cristiano, é antigo esse interesse, né? Mas mais claramente quando, na época eu trabalhava na Globo, eu fui fazer um Globo Repórter na Ilha de Páscoa. E eu tive chance de conhecer o Thor Heyerdahl. Lá no meio do Pacífico. E o Heyerdahl foi quem iniciou as escavações na Ilha de Páscoa, enfim, nos anos 40, 50. E ele já era velhinho e foi uma experiência fantástica. E aí eu comecei a devorar tudo sobre arqueologia e tive a chance de conhecer a Niede Guidon, aí já numa viagem de férias, mais recentemente, eu já era fã do trabalho dela. E ele disse, eu tenho que contar isso que eu estou vendo aqui, as pessoas não sabem disso. Porque é incrível, Cristiano, não é só a riqueza arqueológica, a beleza do lugar que as pessoas tiveram, os telespectadores tiveram a oportunidade de ver aí com o filme do André, que aliás está muito bonito, mas também, menino, o trabalho que essa mulher fez. Ela chegou lá, você imagina, nos anos 70 ainda era ditadura. E nos anos 80, quando já era missão francesa, ela criou no Piauí nada menos que escola em horário integral, muito antes que CIEP. Ela criou atendimento, saúde comunitária, que só a conferência de 86 foi criar no resto do Brasil, a figura do agente de saúde. Olha, a mulher é incrível. Então, muito interessante ver esse link também de como investigar o passado acaba trazendo aí infraestrutura também para quem está vivendo nos dias de hoje. Vou mostrar aqui rapidamente o paraíso, é no Piauí, a descoberta da arqueóloga Niede Guidon, que a Solange já mencionou aqui. Um pouco dessa história que a Solange estava contando está aqui no livro e também tem na internet as informações aqui que você pode buscar no site, que eu vou mostrar aqui para você também, que é o familiabastos.net. Já aproveitamos e botamos aqui, você pode ter outras informações. Bom, a Solange mencionou um filme que eu vou rodar um trechinho agora, porque o programa Sala de Notícias aqui do canal Futuro exibiu então o documentário Memórias do Homem Americano, dirigido por André Menezes, que traz um panorama dos vestígios arqueológicos encontrados lá na região da Serra da Capivara, no Piauí. O filme que mostra o trabalho dessa arqueóloga, que já mencionamos, a Niede Guidon, que investiga desde lá a década de 70 a região, um dos principais paraísos da arqueologia brasileira. A gente vê um trecho agora que roda da internet. Você pode ver a qualquer momento o filme na íntegra. Está aqui no site do Sala de Notícias. É só você acessar aí no seu computador, futura.org.br/Sala de Notícias. Aí você procura aqui na barrinha de buscas, Memórias do Homem Americano, e vai dar o link para o YouTube, onde eu vou clicar agora para a gente assistir um trechinho. Vi esta coisa fantástica. Quer dizer, dentro desta paisagem maravilhosa, céu aberto, toda essa quantidade de figuras, entende? Eu fiquei absolutamente maravilhada. Quer dizer, era realmente uma coisa fantástica. Esses desenhos, na realidade, é a primeira escritura humana, porque eles registravam todas as suas cerimoniais, as suas crenças, tudo está registrado através disso, não é? Tem cenas de parto, cenas de caça, cenas de sexo, cenas cerimoniais, não é? Quer dizer, esse era, então, a vida desses povos. Havia um prazer. Para o estúdio continuar o nosso papo com a Solange. Então, de que forma esse parque no Piauí tem contribuído para a gente entender um pouco mais sobre o nosso passado também, né, Solange? Sobre a história do homem que habitou a América primeiro. Bom, em primeiro lugar, e foi essa a razão de eu dar o nome ao livro, O Paraíso é no Piauí, fiz questão de dizer no presente, não era no Piauí,
Porque lá foi mata, Cristiano, foi mata atlântica, foi mata amazônica. Daí, o tempo em que viveram esses homens, ou os antepassados desses que fizeram as pinturas, porque há 50 mil anos a gente nem sabe se os homens já pintavam, né? As mais antigas pinturas da Europa são datadas em 32 mil anos. Quer dizer, a gente não sabe, esses aí talvez sejam mais recentes, no máximo 17 mil, 15 mil, entendeu? Mas enfim, então esse pessoal vivia num lugar completamente diferente, que era um paraíso realmente. E é o paraíso atual da Nied Guidon, essa é a minha alusão, e ela, nesse filme aí que a gente assistiu um pedacinho, ela conclui dizendo o paraíso é no Piauí, fazendo referência às aldeias que ela pretende criar para que as pessoas possam viver como na pré-história. Qual é a importância disso? A importância é a gente entender, primeiro, que nós temos uma história que vai muito além do que, bom, a gente já sabe, né, do que os europeus, quando chegaram aqui, descobriram esse Éden e contribuíram muito para acabar com ele. Vamos combinar, né? Que a gente sabe que Trabalho de muita exploração dessa terra também, né? Não é? Uma visão muito predadora, muito predatória e que, infelizmente, continua prevalecendo, né, na relação com um lugar paradisíaco. Né? Como sendo, ele está desocupado, ele é mata, então ele não tem nada, a gente pode chegar e derruba tudo porque nós somos a civilização. Então, um estudo na nossa pré-história, em primeiro lugar, é muito útil, Cristiano, para a gente reeducar as pessoas, porque tomara que as criancinhas a gente consiga, porque os adultos já está muito difícil, não é? Dessa noção de como é que é a nossa relação com as coisas à nossa volta, como é que a gente pode viver com harmonia, né, com essas coisas à nossa volta. E a arqueologia está muito linkada nessa visão, quer dizer, essa possibilidade de trazer para o hoje esse conhecimento sobre um passado, muitas vezes remotíssimo. E é importante fazer esse link também com a população que mora nessas localidades ainda. O documentário, inclusive, que a gente está vendo os trechinhos aqui, mostra a importância dos moradores locais para o desenvolvimento do parque e para o trabalho dos arqueólogos também, que estão lá pesquisando. Um desses moradores é o Nivaldo Coelho. A gente vai ver um trechinho agora também de um depoimento dele. Vamos colocar na tela? A Pedra Furada e muitas outras aí era a roça de meu pai. Aí, naquelas tocas, na hora da chuva, nós corria para aquelas tocas. Aí lá estavam aquelas pinturas nas paredes. E aí a gente perguntava o pai da gente quem tinha feito. Aí ele dizia que foi um homem que morou 1000 anos atrás. Ele era caçador e na hora do sol ou da chuva também corria para aquela toca. Aí o animal que eles tinham pegado, eles desenhavam na parede. Como tem o veado gaeira, o capivara, que no tempo deles tinha, mas meu pai e mais meu avô não alcançaram mais esse animal aqui. Bom, é muito interessante a gente ver, né, essa relação aqui de como eles estão recontando a história a partir desses desenhos também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Nied Guidon, a importância, né, para essa pesquisa que tem sido feita, a relação também do lado pessoal dela de ter levado adiante nesse trabalho. Bom, a Nied está lá desde os anos 70, né? E desde os anos 90, ela se radicou mesmo no Piauí. A França emprestou oficialmente a Nied Guidon para morar em São Raimundo Nonato. Ela é tão incrível, Cristiano, que ela conseguiu levar 3 cursos universitários para São Raimundo Nonato. As pessoas só têm ideia de que existe esse ponto no Brasil por causa da Nied Guidon. Ela colocou o Piauí no mapa do mundo, porque, inclusive, é o maior sítio de pinturas rupestres do mundo. A região da Serra da Capivara. Então, o que ela faz? Ela não apenas se preocupou em contextualizar as pinturas, que foi o gancho da pesquisa dela. A escavação iniciou para contextualizar as pinturas. E à medida que ela foi encontrando, ela mandou para a França as amostras para serem datadas, e à medida que foram encontrando datas, 18 mil, eu disse, não, você misturou as minhas amostras, ela conta isso. Não pode ser. Imagina, no Piauí, o Estreito de Bering não entraram há 13 mil anos, como vai ter 18 mil? E na prática é isso. E as datações foram se tornando mais antigas. Isso foi comprovado por inúmeras outras pesquisas. E o fato de ter uma sequenciazinha certinha.
Enfim, isso aí revoluciona toda a visão da origem do homem americano. Até nos anos 30, os americanos descobriram nos Estados Unidos, no Novo México, vestígios, são os de Clovis, né? Ele tem cerca de 3 mil anos. Aí tinha a história de pontas de flecha, bisões, aquela história. Isso não tem nada a ver com o que existiu na nossa América do Sul. O negócio aqui é outro, né? Não tem bisão, não tem ponta de flecha com aquela cara, entendeu? São outras culturas. E é toda uma cultura que não foi tão investigada ainda e há muito ainda para ser descoberta em relação a essa história, né? E muito mais antiga. Com certeza, que a gente pode aí ainda rever a linha do tempo no mundo ainda sobre a civilização e muito mais. Bom, a gente podia seguir aqui o resto da tarde conversando, mas infelizmente nosso tempo já acabou, Solange. Preciso rapidamente aqui mostrar de novo para você de casa, na internet, para você acessar o filme que a gente mostrou trechinhos aqui, que se chama Memórias do Homem Americano, tá lá no site do Sala de Notícias, então recapitulando futura.org.br/Sala de Notícias. Mais informações sobre o trabalho da Solange se encontra em outro site, que é familiabastos.net, e tem aqui os 2 livros que eu vou mostrar para você. Já mostrei esse O Paraíso é no Piauí e tem o Na Rota dos Arqueólogos da Amazônia, também ali em outra região que a gente ainda pode conversar em outro momento, né, Solange? Contando um pouco mais sobre essa história também lá na Amazônia. Olha, Cristiano, e cada um tem um filme dentro, quer dizer, o telespectador vai encontrar essas informações aí no meu site. Muito bacana, então. Bom, para agora, preciso me despedir. Obrigado, Solange, um prazer conversar com você. Valeu. Bom, na próxima entrada do Conexão, a gente volta aqui falando sobre o Aedes aegypti, um mosquito transmissor aí não só da dengue, como também da zika, da chikungunya. Então não perca, a gente vai dar aqui dicas de como prevenir o mosquito em casa e os cuidados que você deve ter caso tenha alguma dessas doenças. Então fique ligado, voltaremos daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!